Boa tarde, gente. Já fazia um tempão que eu não vim aqui na Salute, mas finalmente estou de volta. Estou com saudade do pessoal aqui. A Salute é um grande parceiro aqui nosso do Gemelando. É uma empresa de emergências médicas que atua aqui em Indaiatuba, com unidades móveis de atendimento às ambulâncias. E muitas vezes a gente faz conversas aqui sobre vários assuntos que o Igor nos ajuda. O Igor é médico, também é o dono da Salute, é socorrista também aqui na Salute. E hoje a gente vai falar de um assunto que está aqui em Indaiatuba, todo mundo só fala nisso, né? Que são a questão do aparecimento de escorpiões. É uma época do ano que a gente sabe que a tendência é ter mais escorpiões. Eles se reproduzem entre a primavera e o verão, então é justo a época do ano que a gente está. E coincide com a época que eles saem para buscar comida, alimentos, eles se alimentam de grilos, baratas, insetos. E eles saem das tocas para comer. Então acaba que a gente vê eles com mais frequência, né? Principalmente quem mora em condomínios. A gente sabe aqui na região mais do Itaici tem um aparecimento bastante frequente. Então é um assunto que mães, pais, famílias, e tá todo mundo falando nisso, todo mundo preocupado em como fazer a abordagem da melhor maneira possível para evitar consequências mais graves. Então hoje eu convidei o Igor para falar aqui pra gente um pouco mais sobre esse assunto das picadas de escorpião. Aqui em Indaiatuba e no Brasil a gente sabe que tem basicamente dois tipos de escorpião que aparecem com mais frequência, que é o marrom e o amarelo. Perfeito. E aparentemente esse amarelo também é um dos mais venenosos que tem. Os sintomas apresentados pela pessoa picada é o mesmo, independente do tipo de escorpião? E que sintomas são esses? Legal. Antes de mais nada, boa tarde, pessoal. Tudo bem? É sempre bom receber a Lívia, vocês, o Gemelando aqui. E pra gente é um prazer poder difundir algumas informações que vão ajudar vocês em casa a lidar melhor com algumas situações que oferecem risco e tiram nosso sono, nosso sossego, né, Lívia? Então vamos lá. A ideia dos escorpiões, só puxando um pouco do que a Lívia já comentou, assim, em épocas quentes e úmidas eles são mais frequentes, tá? Qual o problema dos escorpiões? A vigilância de saúde, a vigilância epidemiológica tem todo um controle de número de acidentes e tudo mais para poder controlar, ir atrás, combater de forma mais adequada. Com escorpiões específicos isso é um pouco mais difícil porque o escorpião em si ele pode passar longos períodos sem se alimentar e sem se hidratar, e sem tomar água. Então isso dificulta um pouco mais o combate ao escorpião em si, tá? Vamos lá, falando de colorações. A gente tem uma gama grande de colorações de escorpião. Por que se fala muito no estado de São Paulo, região sudeste principalmente, no escorpião amarelo, escorpião marrom? Porque eles são os mais comuns aqui. Tá? Por exemplo, a gente tem o nosso escorpião amarelo e tem o escorpião marrom, mas tem, por exemplo, o amarelo do Nordeste, tem o escorpião negro da Amazônia, enfim, tem uma gama grande que a gente encontra pelo país. Tá? Tem diferença entre um ser mais grave que o outro, um ser mais venenoso que o outro? Não, a gente conversou um pouco mais cedo, eu até acho legal, estava comentando com a Lívia, a gente ter essa prévia e tal, para alinhar um pouquinho, e nessa conversa a gente pontuou que a gravidade do escorpião está associada à quantidade, ao tamanho dele, é claro, né? Escorpiões menores têm uma quantidade menor de veneno, então ele vai inocular na pessoa picada uma quantidade menor, e assim, a gravidade se associa à massa corporal, ou seja, a diferença entre um adulto ser picado por escorpião e uma criança é a quantidade de veneno, ou seja, vamos fazer uma comparação breve. Eu tenho um saquinho de tangue. Se eu diluir ele em um copo de 250 ml e uma garrafa de 2 litros, com certeza aquela mesma quantidade, a concentração vai ser maior no copo pequeno do que na garrafa. Pra gente, em relação à picada de escorpião, é a mesma coisa, é uma mesma quantidade, porque assim, a quantidade de veneno inoculada por aquele escorpião tem um padrão, ele vai inocular a cada picada aquele tanto, ele não vai escolher e falar, ó, é uma criança, então eu vou inocular menos. Não, ele vai atacar, na verdade ele vai se defender da gente, né? Porque ele entende que a gente está invadindo o espaço dele. Então nessa defesa ele vai inocular a mesma quantidade de veneno. E quando ele faz isso, Lívia, ele não mensura. Então vamos supor, se a criança foi picada, a gravidade é muito maior, porque a massa corporal é menor. Então isso aí traz gravidade ao
eles vão se diferenciar pelos sintomas que a pessoa acometida, que a pessoa picada apresenta. O comum é ter essa vermelhidão e muita dor local, tá? Então esse é o típico. O que a gente tem de outros sintomas? A pessoa pode ter enjoos, vômitos, pode ter dor abdominal, diarreia, mas o mais comum, lembrando, é enjoo e vômito, dor abdominal e diarreia não são os mais comuns. Às vezes a pessoa pode ter muita sudorese, tá? Isso também é algo comum. Pode ter alguma confusão mental, ou ficar agitada, um pouco confusa. Esses são os típicos, tá? E aí quando a gente fala de gravidade, os casos leves, só tem dor local, muito dificilmente pode ter algum enjoo e vômito, mas é muito difícil. Quando a gente pesa o caso moderado, aí não. Aí a pessoa tem aquela dor local, começa a ver se aquela sudorese fria, a pessoa está suando assim, você fala, nossa, não está legal. E aí você vai ver que a criança, ou a pessoa no caso, ela vai ter enjoo e vômito. Não vai ser algo frequente e recorrente, ou seja, está vomitando sem parar. Não, mas ela vai ter realmente um enjoo aí e vômito. Dificilmente tem alterações de pressão, essas coisas, porque assim, pode apresentar elevação pressórica, a pressão aumentar um pouquinho? Pode ter aumento da frequência cardíaca, respiratória? Pode, mas a gente vai ver isso muito mais frequente nos casos graves, tá? Nos casos graves não, aí a pessoa vai ter uma sudorese profusa, vai estar suando muito, a pressão normalmente está um pouco mais alta, a frequência cardíaca está mais alta, ela está vomitando sem parar, está muito enjoada, tem aquela salivação que a gente chama de cialorreia, acho quase que constante, e às vezes pode ter aquele quadro de confusão mental e agitação. Onde mora a grande taxa de mortalidade? Eu sei que eu estou adiantando um pouco os passos aí, mas a taxa de mortalidade está associada aos sintomas. Quando esses sintomas eles vão evoluindo e a gente acaba não fazendo nada, entre aspas, tá? Que todo mundo vai tentar fazer alguma coisa, mas não acompanha os passos de maneira correta até chegar no serviço adequado, no tratamento adequado, isso pode evoluir com o que a gente chama de choque cardiogênico e edema pulmonar, que são os sintomas que corriqueiramente, mais comumente estão associados à mortalidade. Tá? Você falou desse primeiro sintoma, né, que é a dor da picada e a pele tá avermelhada. É uma dor bastante intensa, a ponto da criança ficar desconfortável, e se a gente não perceber como pais, não viu a picada, não sabe o que aconteceu, a criança estava correndo na grama, essa dor vai ser suficientemente forte para a gente perceber que aconteceu alguma coisa? Quer ter uma noção de quão forte é? Assim, o legal de fazer esse comentário agora é que eu acho que todo mundo vai parar a pensar e falar, não, realmente é muito forte. Como a gente lida, como a gente trata a dor? Lógico que vão ter as medicações endovenosas, então põe a medicação num sorinho, faz dipirona e outras medicações analgésicas. Mas uma das maneiras mais eficientes para você ter uma noção do tamanho da dor é a anestesia local. Então a gente faz xilocaína local, xilocaína 2%. Sem vasoconstritor. Acredito que às vezes tem alguém da área da saúde acompanhando, é importante falar. Quando for medicar, é xilocaína local sem vasoconstritor, tá? Você vai fazer a dose por quilo adequada para cada criança e vai fazer medicação analgésica endovenosa, tá? Parenteral. Então essa é a ideia base aí, pra gente conseguir lidar com os sintomas. De um geral é isso. E a partir do momento em que a gente percebe a picada ou começa essa dor muito intensa, quanto tempo a gente tem aí para conseguir agir? Claro, dependendo da gravidade do caso, como você falou, tem o leve, o moderado e o grave, mas o que a gente precisa fazer logo que percebeu e quanto tempo esse processo demora, vamos supor que seja uma picada considerada grave? Perfeito. O interessante do caso de picada escorpiônica é que assim, quando a gente fala de gravidade, é interessante que ele já acontece em paralelo. Então, a pessoa, a vítima, aí, ela sofreu a picada, você vai ver que já começa a acontecer os sintomas graves. Então, ele já vem junto, ele não demora muito para acontecer. Quando tem gravidade, quando a quantidade de veneno é grande e a massa corporal é pequena, aquele paciente já começa a apresentar esses sintomas. Então a gente já vai acompanhando. Tem um tempo ideal, assim, os sintomas eles vão evoluindo num intervalo de 2 a 3 horas aí, tá? E aí, quanto tempo é ideal fazer o soro? O mais breve possível, tá? Então o interessante é, notificou, viu que é uma picada, leva para um serviço de saúde, um pronto atendimento, um pronto socorro, para os médicos conseguirem avaliar, acompanhar e de repente tomar algumas atitudes mais certeiras aí, ou seja,
conseguir direcionar esse caso melhor. Eu acho que o bom tratamento se associa à resposta rápida, ao tratamento rápido, ou seja, ir perceber, acompanhar, falar, olha, não tá legal. Acredito que você vai me perguntar adiante. Eu digo assim porque eu não consigo, eu sou meio ansioso, às vezes eu adianto algumas respostas porque eu acho que as informações fazem links entre si, tá? Enfim, eu me perdi agora. Do soro escorpiônico. Tá. A questão do soro escorpiônico é importante, tá? Então é interessante a gente reagir rápido, dar a primeira abordagem e remover essa criança, levar essa criança até um pronto atendimento o mais breve possível aí. No geral é isso. Vamos parar de atropelar. Enquanto a gente está a caminho do pronto-socorro ou ainda não percebeu que era uma picada de escorpião, tem alguma coisa que a gente pode começar a fazer em casa ou não? Não adianta nada colocar um anestésico local, não adianta colocar nebacetim, vai direto para o hospital. Entendo a sua colocação e me coloco no lugar, assim. Exemplo do que eu já apontou em outros vídeos, eu sou pai também, eu tenho criança pequena em casa e a gente sempre tenta fazer alguma coisa, acudir. Mas assim, o ideal nesse caso, Lívia, é levar para um pronto-socorro, um pronto atendimento o mais rápido possível. Por que motivo? Porque assim, às vezes a gente vai querer aplicar alguma coisa local, um anestésico, isso, aquilo, mas assim, não vai ser suficientemente... não vai ser adequado o suficiente para aquele caso. O ideal é fazer as medicações endovenosas ou intramusculares. O intramuscular, no caso da anestesia, ou seja, injeção mesmo, injeção e soro. Não tem muito por onde correr porque a dor é intensa, o desconforto é intenso, então é muito importante abordar com qualidade e rapidez. O que eu ia adiantar, eu esperei porque eu tinha uma ideia de que eram as próximas perguntas, quando você está com seu filho, começou os sintomas, e aí você fala, nossa, eu não sei se é picada, às vezes a criança não consegue falar, não consegue mostrar, apontar para você, porque ou não fala, ou está com muita dor, muito agitada e realmente não está com condições de ficar explicando o que aconteceu, até porque é criança, a reação é muito mais instintiva, né? Elas são muito mais sinceras, eu digo assim. Então, nesse caso, olha, reparei, meu filho vai fazer o que eu acredito que qualquer pai e mãe faria. A criança está agitada, está suando, nauseando, vomitando. Opa, não é uma criança que normalmente, eu acredito que um pai ou mãe vai segurar em casa e vai tentar medicar. Ela corriqueiramente vai pegar essa criança e vai levar para um serviço médico. Falar, opa, está saindo do controle. E os casos graves, isso vai acontecer muito mais rápido, eu acredito, porque é aquela criança que começa a nausear, vomitar e ter sudorese com uma velocidade muito grande. E ela vai começar a apresentar sintomas. E num hospital, num pronto-socorro de pediatria, o profissional está habilitado, ele é capacitado para dar esse respaldo e para levantar essas hipóteses, pensar nisso. Ele vai procurar, mas da onde está vindo? Tá? Porque assim, de repente ele vai olhar a criança nauseada, dor na barriga, enjoo, vômito, sudorese e a cialorreia que eu falei, são termos um pouco técnicos, às vezes eu vou tentar simplificar. A criança está enjoada, vomitando e está suando muito, às vezes é só uma virose, que é a gastroenterolite que a gente fala tecnicamente, né? Nesse caso, assim, ele vai medicar como, então, ou seja, ele vai medicar para dor, vai hidratar, vai fazer o que deveria ser feito no caso de uma picada. E ele vai acabar, em algum momento vai pensar, falar, não, eu tenho que levantar a hipótese. Ele vai entender que pela história não tem ninguém com a família com o mesmo sintoma, não teve nada às vezes de comer algo diferente fora, ou mesmo se teve, ele precisa ficar atento que aquela criança está evoluindo, então ele chega, o profissional é capacitado suficientemente para chegar nesse diagnóstico. E a recomendação de hospital aqui em Indaiatuba a gente poderia levar no Santo Inês, no AOC, tem algum que está mais preparado para receber essas vítimas? Honestamente, de preparo, assim, o corpo clínico de pediatria, eu entendo de um geral da cidade, tem uma capacitação muito homogênea, tá? Então, ou seja, o bom pediatra, o pediatra que está atuando na rede, no pronto-socorro, ele está adequadamente capacitado para fazer isso. Então, assim, levei no Santo Inês, no pronto-socorro de pediatria do Santo Inês, no pronto-socorro do AOC, no pronto-socorro da UPA, o profissional que está ali, ele tem capacidade o suficiente para responder isso, tá? Então, qual que é a dinâmica? Vamos supor, eu levei na UPA, o profissional de pediatria atendeu, ele vai dar atenção, vai estar em cima daquele paciente, e se ele entender que tem gravidade, já chegou com a história de picada escorpiônica, a criança está com sintomas moderados ou graves, ele não vai pensar, ele não vai perder tempo de fazer isso, aquilo, outro, ele vai pensar, falar, olha, eu preciso realmente tratar a dor e dar suporte para a criança, preciso, ele vai fazer isso, mas ele vai direcionar ela
para um centro especializado, ou seja, para fazer a questão do soro, ou anti-escorpiônico, ou anti-araquidônico, a gente vai falar adiante, mas vai fazer o soro adequado para tratar essa criança. E esse soro atualmente não tem disponível em Indaiatuba. A criança precisaria ser removida ou então o soro ser trazido até ela. Como que funciona isso? Qual o tempo que a gente tem entre saber que o caso é grave e receber o soro? Perfeito. A vantagem, se é que eu posso chamar de vantagem isso, né? Mas a vantagem que a gente tem no caso de episódios moderados ou graves em pacientes que tiveram picadas por escorpião está associado ao ponto de que quando a pessoa tem um quadro moderado ou grave, ela já apresenta logo de cara os episódios que são compatíveis com, então os sintomas. O médico vai olhar e falar, não, esse paciente não está legal, ele é moderado no mínimo ou pode ser um caso grave. Então ele já vai direcionar. E aí, o que a gente faz? Como eu comentei no começo, a gente tem por trás de toda a estrutura de saúde um negócio que chama vigilância de saúde, a vigilância epidemiológica. Então, ou seja, aconteceu um caso de picada escorpiônica, vai ser notificado esse caso, o pessoal da vigilância de saúde, a vigilância epidemiológica está de olho, eles têm um controle. Então, assim, a princípio, não tem a necessidade de ter o soro em Indaiatuba. Olha, se tivesse, a resposta seria rápido, enfim, tem N fatores. Realmente tem, eu concordo. Lógico, quando envolve um familiar nosso, a gente quer sempre que seja o mais rápido possível. Mas pensando pela dinâmica, pela oferta de soro e o bom uso dele, então a gente tem assim, hoje, se acontecer um caso em Indaiatuba, esse paciente vai ser referenciado, ele vai ser regulado, o profissional vai entender a gravidade e vai encaminhar esse paciente até um serviço de saúde adequado para ser feito. Então a vacina, o soro, não vem da referência para cá. Muito pelo contrário, o paciente sai daqui e é encaminhado para lá. E normalmente esse paciente, pai, mãe, coloca no carro, ou familiar, a pessoa no carro e leva. Não, ele vai normalmente de ambulância, ele vai ser removido. Por quê? Porque a ambulância tem mais agilidade, consegue chegar com mais rapidez. Tá? Por quê? Tem um tempo adequado para ser feito soro? Não tem. O ideal é quanto mais cedo, melhor. E por que quanto mais cedo, melhor? Quanto mais cedo fizer o soro, mais rápido regridem os sintomas. Então, por exemplo, eu fiz o soro anti-escorpiônico no paciente. Aquela dor vai reduzir, aquela sudorese vai reduzir, o desconforto vai reduzir, enjoo, vômito também, tá? Sintomas cardíacos e respiratórios, eles demoram um pouquinho mais, mas existe a necessidade do paciente ser acompanhado. Tanto é que teve uma picada de escorpião, seja leve, moderada ou grave, esse paciente necessariamente tem que ficar entre 3 e 4 horas de observação. Por quê? É o período padrão de evolução dos sintomas, ou seja, se ele tiver algum sintoma mais grave, vai evoluir nesse período aí. Não teve, excelente, passou, ótimo, vai em casa, vai deixar orientação de medicação se tiver dor, vai apontar alguns sinais de gravidade que precisam ser observados, mas ali ele está num período de risco muito menor que dá para ir para casa tranquilo. Agora, se tiver alguma coisa, tenha certeza. O profissional do pronto-socorro, o médico, o pediatra, que é assistente daquela criança, ele vai tomar as medidas cabíveis e vai encaminhar essa criança para um serviço adequado, para ser feito o soro anti-aracnídeo ou o soro anti-escorpiônico. Então, em linhas gerais, essa criança vai ser recebida no hospital, o médico vai identificar a gravidade, se for caso, mesmo que na dúvida de ser um caso já grave, possivelmente já vai ser encaminhado imagino que seja na Unicamp, né, onde tem o soro disponível, já vai em ambulância, então esse paciente possivelmente vai chegar mais rápido na Unicamp e vai dar tempo de receber o soro anti-escorpiônico sem que tenha consequências mais graves. Perfeito, é isso mesmo. A ideia é essa. E só entender o porquê. Por que a gente não... Então vamos levar todo mundo que tomou uma picada de escorpião para a Unicamp, por exemplo. Ela apontou e é interessante, é importante. Quando o médico atende essa criança, eu falo de criança porque a nossa população de espectadores é muito mais pai, familiares, enfim, mas pode ser um adulto também. Então quando esse paciente tem a picada, a gente vai levar direto para a Unicamp, por exemplo? Não vai levar. Por quê? Porque senão a gente vai superlotar um serviço com um quadro que às vezes não precisava estar lá, tá? E incidentemente, se a gente pegar 100%, menos de 1%, depende da estatística, tá? Mas segundo o Manual da Vigilância Sanitária da Federação, ou seja, do governo federal, hoje 0,58%, menos de 1% são casos graves. Ou seja, por conta de 0,58 que precisam de atenção, eu vou levar 100% para lá?
Não. E o porquê não? Coloque-se no lugar. Vamos supor que o seu filho está aí, teve uma picada grave, você levou ele para a Unicamp porque ele realmente precisava estar lá, só que você chegou lá, a área, o setor que cuida das crianças com picada de escorpião está lotado. Então, ou seja, às vezes aquele setor está caótico e pode atrasar um pouco mais o atendimento. Então vamos trabalhar de maneira inteligente, é com essa dinâmica que o pessoal de vigilância epidemiológica e de saúde trabalha. Olha, a grande maioria é caso leve. Então, vamos conter aqui e tratar aqui onde a criança tem um suporte, a pessoa, a vítima, tem um suporte adequado, tem um acompanhamento adequado e a gente pode resolver aqui, em vez de mandar todo mundo para lá. Porque quando a pessoa for para lá, é porque a pessoa realmente precisa. E ela vai ter um atendimento rápido, de qualidade e eficiente. Então, pensando nisso, o sistema é organizado. Então, assim, vamos trabalhar em cima dele. Tá? O que o pediatra faz? Atendeu, como eu disse, só para tentar sintetizar. Vai atender, vai notificar, olha, é grave. Ele vai ligar para o CCI, vai conversar com o pessoal do CCI da Unicamp, que é a parte que trata de picada escorpiônica. Eles vão orientar e quando tiver gravidade, eles ativamente vão solicitar a transferência, vão solicitar que esse paciente seja encaminhado para o CCI da Unicamp. Tá? E eles vão acompanhar o caso de perto. A ideia é essa. Eu acho que é tranquilizador saber que a grande maioria dos casos não precisa do soro antiescorpiônico. Então isso já dá uma tranquilidade de que a gente consegue ser assistido aqui em Indaiatuba, consegue monitorar os sintomas sem precisar que a criança receba o soro, que atualmente não está disponível aqui por uma decisão, imagino que muito bem pensada, da Vigilância de Saúde junto com a Prefeitura, de não ter o soro aqui. Devem ser avaliados os riscos e benefícios de ter esse soro aqui. Com certeza. E tenho certeza que a Prefeitura está pensando no melhor para a população e entendendo que a grande maioria dos casos não precisaria desse material aqui, correto? Perfeito. Em relação ao percentual de pessoas picadas, quantas delas chegam a óbito? Vamos lá, a gravidade está em média aí 0,58, certo? Então, ou seja, menos de 1%. Se a gente pegar hoje, a grande faixa etária que sofre com casos moderados e graves e que tem um risco grande são crianças de 4 a 14 anos. Tá? 0 a 4 que eles pontuam já tem uma incidência razoável de picada, então, ou seja, é aquela população onde a picada do escorpião acontece com alguma frequência. E aí a gravidade está associada ao peso corporal. Tá? Desses, a letalidade é 0,2%, ou seja, no universo de 100%, 0,58%, ou seja, 0,6% tem casos moderados a mais graves. Desses aí, 0,2% tem letalidade. E a letalidade, lembrando, está sempre associada à evolução, com um choque, ou seja, problemas cardíacos que estão associados e tem alterações em eletrocardiograma, em raio-x de tórax. Então tem alguns exames que vocês vão ver quando você leva o familiar para o pronto-socorro, que o médico vai colher. Ele vai colher exame de sangue, tá? Para ver a questão. Enzimas como a amilase sobe, tá? Eu vou pontuar algumas coisas técnicas que eu acho interessante. Às vezes tem algum colega, eu acho que a gente acaba difundindo informação e um ajudando o outro. Então eu entendo assim, levou para um pronto-socorro, o médico vai coletar alguns exames. O paciente que tem algum sintoma, seja ele moderado ou grave, mesmo nos leves eu entendo que é válido. Ele vai coletar exame de sangue para ver o quê? Amilase, função renal, vai colher um hemograma. Por quê? Com a amilase ela pode subir nos pacientes, então ela vai oscilar um pouquinho e é esperado. O hemograma tem o que a gente chama de leucocitose, ou seja, a parte que mostra padrão inflamatório, infeccioso vai estar alterada, mas muito mais um padrão inflamatório, um predomínio de neutrófilo. Desculpa usar termo técnico, eu acho que é algo que a gente pode somar, tá? E a função renal pode se alterar por conta aí de um quadro de uma desidratação, de uma falência aí, tá? E fora isso, ele vai fazer um eletro no paciente, então ele vai acompanhar, ver como está a resposta cardíaca e vai fazer um raio-x de tórax. Alterações no eletro que a gente pode ter, inversões de onda T, então, ou seja, mostra que o coração está sofrendo de alguma maneira, então isso já aponta a gravidade do quadro. O raio-x de tórax, naquele paciente principalmente que está com um pouco de desconforto respiratório, falta de ar, agitado, a gente pode ver um padrão de um edema pulmonar, ou seja, líquido no pulmão, onde não deveria ter, pode acontecer. E os exames de sangue que eu pontuei. Então, e a nossa rede hospitalar aqui de Indaiatuba está preparada para fazer esses exames. Perfeito. E aí, depois de constatado realmente o risco, juntando todos os fatores, os exames, aí sim que vai para o hospital. Então, tudo isso pode ser feito aqui.
Perfeito, assim, ó, vamos só pontuar umas coisas. Antes dos exames saírem, essa criança com certeza eles vão perceber que tem gravidade e vão encaminhar essa criança. Por que os exames são importantes, Lívia? Eles são importantes para a gente documentar. Olha, a situação começou assim e já evoluiu num primeiro momento para isso aqui. Então, ou seja, lá na frente, num caso grave, é muito importante ter isso documentado para acompanhar e saber como foi a progressão do caso. Então, para poder acompanhar de maneira adequada, isso é feito. Tá? A rede está preparada? A rede está preparada. A UPA tem a coleta de exames adequados, segmento, vai precisar fazer a radiografia, precisa fazer o eletro, coleta de sangue tem lá. Quando lá não é suficiente, eles encaminham para o AOC. O AOC é uma referência que a gente chama de uma referência hospitalar terciária, então, ou seja, eles têm todo o escopo cabedal para atender. Tá? E quando o serviço não dá conta, essas crianças, esses pacientes são encaminhados à referência. Tá? É importante entender, é importante pontuar isso, pessoal, porque é importante para a gente saber o quê? Saber que por trás, os pacientes, eles têm toda uma retaguarda. Então, assim, não é só o médico que está no consultório, o médico que está no pronto-socorro que está ali. Tem toda uma estrutura de saúde, uma programação, é tudo arquitetado para tentar prevenir, para tentar prever alguns passos e poder realmente tratar, atuar em cima disso. Então tem uma Secretaria de Saúde, tem profissionais lá que estão atentos, olha, está aumentando a taxa de picada escorpiônica. Não, então a gente tem que prestar atenção e ir atrás para tratar. Por quê? Porque são muitos casos. Então a gente precisa responder à altura para evitar perdas, danos posteriores. Tem uma pergunta aqui em relação a estatísticas aqui da nossa cidade ou da nossa região, de quantos casos são fatais. Possivelmente a vigilância sanitária tem esses dados, a gente pode consultar depois, não sei se tem isso de cabeça, mas acho que a gente pode agregar essa informação. Com certeza. Na sequência aqui. Assim, o que a gente pode tentar fazer, até apontar para vocês, assim, eu posso me comprometer a entrar em contato com a vigilância epidemiológica para a gente ter uma ideia de quantos casos, e dentro desses casos, qual a taxa de mortalidade, qual a letalidade da doença aqui, da doença não, né, da picada do escorpião aqui na região. Acho que é legal. Obrigada pela pergunta. Por último, Igor, no caso das pessoas que são associadas à saúde, né, que já tem essa facilidade de ter o atendimento na sua própria casa, o que é feito quando a unidade da saúde vai até a casa de um paciente que foi picado por escorpião? Tá, vamos lá. Qual que é o diferencial que a gente tenta oferecer? A gente trabalha com ambulâncias de padrão UTI. Então, ou seja, eu cheguei na casa, tem essa queixa de picada por escorpião, a medicação já é iniciada no local. Então, eu já posso começar o bloqueio, ou seja, a anestesia local, já posso começar a medicação parenteral e eu encaminho esse paciente para um pronto-socorro quando o nosso profissional de saúde, o nosso médico da saúde, ele notifica o caso e fala, olha, realmente é uma picada de escorpião, tem gravidade ou não tem gravidade, ele vai ligar no pronto-socorro e falar, olha, eu estou encaminhando para ir um paciente ao fulano de tal, a idade é essa, ele teve um quadro de picada e agora ele está assim, desse modo. Então ele vai passar esse quadro, a equipe do pronto-socorro, do pronto-atendimento, vai estar ciente e um pouco mais preparada para receber esse paciente. Já está pronta para receber. A ideia base é essa. Muito legal, gente. Acho que para mim, foi tranquilizadora essa conversa. Diferente das outras que a gente já teve, que eu saio apavorada. Mas essa para mim foi bem tranquilizadora no sentido de que a rede hospitalar de Indaiatuba está preparada, sim. O soro, pelo que eu entendi aqui da nossa conversa, é indicado em pouquíssimos casos. Então, não existe a necessidade de ter esse soro aqui. A vigilância sanitária e epidemiológica de Indaiatuba está pensando nesse assunto. E eu vi alguém aqui que comentou que a solução seria sair da cidade, né? Ou ir para uma outra região onde não tem escorpião. Não precisa se preocupar a esse ponto. Eu mesma moro numa região aqui no Itaici onde tem muitos casos de picada. A gente precisa, sim, ficar atento. Dentro da nossa própria casa podem ser tomadas medidas, lembrando que esses animais comem baratas e grilos, então o primeiro ponto é livrem-se de alguma coisa, restos de comida que atrai barata, manter o lugar muito higienizado, dá para colocar telas nos ralos, que é por onde normalmente as baratas entram, os escorpiões também. Os escorpiões, até então eu imaginava que eles não subiam paredes, eles sobem paredes desde que não sejam superfícies extremamente lisas, então eles sobem. Quem mora em Sobrado, então existe a chance do escorpião chegar até o andar de cima, mas a gente preparando todo o andar de baixo. Não existe hoje um veneno contra o escorpião, então não adianta a gente passar cotrine e outras coisas contra o escorpião, mas existe sim a possibilidade da gente livrar o nosso ambiente desses animais que servem de alimento. Então evita-se que o escorpião vá até dentro da sua casa buscar alimento.
Então, acho que essa é uma boa dica também, manter a casa livre desses outros animais. E estar sempre preocupado em olhar onde estão as crianças, né? Principalmente nessa temporada entre primavera e verão, que é onde os animais estão saindo para a rua, os escorpiões estão saindo para a rua para reprodução e para alimentação. E também nessa época chuvosa que a gente vem enfrentando agora, quase todo dia está chovendo aqui, né? Principalmente no fim da tarde começa a chover, eles também saem das tocas e vão buscar lugares mais secos. E esses lugares mais secos normalmente são dentro das nossas casas. Gente, Então a gente mantendo sempre os olhos atentos, né? E no caso de dúvida entre levar ou não para o hospital, não faça nada em casa, leve direto para um atendimento aí especializado, que com certeza vai dar tudo certo. E a gente fica aqui com o compromisso de buscar alguma questão na vigilância sanitária e epidemiológica em relação aos percentuais e casos aqui da nossa região. E contem com a Salute também, para quem já é associado, busca a Salute antes de levar. Para quem não é associado, procura conhecer os planos, que eu sei que são bem atrativos. E a gente, mais uma vez, agradece, eu, em nome de todas as mães que eu sei que estão assistindo, agradeço o Igor, a paciência e o conhecimento que ele tem aqui e transmite pra gente. E a vocês, obrigada por terem nos assistido, eu fico à disposição se tiver qualquer dúvida. Perfeito. Pessoal, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu acho que poder difundir esse tipo de informação, esse conhecimento, eu acho que é uma oportunidade muito grande, tá? Eu vou só pontuar algumas coisas interessantes aqui, porque a gente fala, eu me coloco muito, né, no lugar como pai e tal. Suponha que a criança teve um quadro e a gente entende que é a picada, vê o local. Como que eu diferencio se é de aranha ou escorpião, que são as mais típicas, né? E aí, o tratamento, se for de aranha, eu der o soro como escorpião, e se for de escorpião, eu dar como o de aranha. E aí, como que a gente faz? A ideia eu acho que é até para dar uma tranquilizada, porque eu me coloco no lugar e coloco, nossa, quando eu uso o soro anti-escorpião ou o soro anti-araquidônico, ele vai bloquear a ação de ambos os venenos, que é atuar em cima das células musculares. Então eles vão agir de maneira muito similar. Então se eu fizer um ou outro, tá valendo, tá legal, tá? Então vocês vão ver, às vezes a criança foi para o CCI da Unicamp ou para um centro de especialidades que faça o soro, eles vão às vezes fazer um anti-araquidônico, por conta até da incidência, ou um anti-escorpiônico. E aí assim a criança vai estar muito bem coberta, muito bem adequadamente protegida aí, tá? Ótimo. Em geral é isso. Eu vou encaminhar para a Lívia, quem acompanha ela no Instagram, no blog, uma cartilha que é a cartilha da vigilância epidemiológica.